O Simples Assim hoje atende uma pauta muito solicitada e que felizmente conseguimos um especialista para falar dela. Doenças reumáticas. Quais são as mais comuns e como preveni-las, tratá-las? Enfim, o que a gente precisa saber, afinal de contas, sobre este assunto. Nós o trouxemos para um especialista, o Dr. Henrique Pereira Sampaio, que não é meu parente, é reumatologista e muito gentilmente recebe o Simples Assim. Dr. Henrique, seja bem-vindo, é uma alegria tê-lo com a gente no Simples Assim. Muito obrigado, Gislaine. Primeiramente, eu que agradeço pelo convite e gostaria de dizer que você tem um sobrenome lindo, viu? A gente não é parente, não é? Mas muito legal, já me sinto aqui à vontade com você, muito obrigado. E agradeço também por trazer esse tema tão importante, que é falar um pouquinho sobre reumatologia. E eu vou contar aqui, eu acho que a gente pode começar esse bate-papo com uma experiência que eu tive há pouco tempo, agora, há pouco tempo mesmo, cerca de 1 hora atrás. Eu tive que ir até o banco, eu estava ali fazendo os depósitos, enfim, e chegou um senhor e falou: olha, eu sei que você não é do banco, mas você não pode me ajudar aqui a fazer meu depósito no meu cheque? Falei, claro, ajudo sim, com certeza. Começando a bater um papo, ele perguntou: o que você faz? Você trabalha com o quê? Eu falei: eu sou médico. Você é médico? Mas de que área? Eu sou reumatologista. Sempre quando eu falo isso, eu fico olhando para a cara da pessoa. Para ver se ela entendeu. Porque 9 em 10 não tem nem noção do que o reumatologista faz. E ele era um deles. Ele nem sabia o que a gente tratava, o que a gente atuava. Então isso é muito comum. Acho que a gente pode começar o bate-papo aqui nosso, falando um pouquinho sobre o que é a reumatologia, o que o reumatologista trata. Então, um termo que a gente ouve muito na população, às vezes eles falam: vocês tratam reumatismo, não é? Isso. O reumatismo, ele é um termo popular. E ele vem já cerca de 5 séculos antes de Cristo, desde a época de Hipócrates, que é o pai da medicina. E por que tem esse termo de reumatismo? O reumatismo ele vem de uma palavra que é a reuma. E a reuma, naquela época, ela significava fluido, fluxo. Então as doenças, a gente não conhecia a fisiopatologia, a causa das doenças. A gente achava que as causas eram secundárias a um desequilíbrio de todos esses humores, esses líquidos do nosso corpo, esses fluidos. E daí veio o termo reumatismo, que até hoje ainda persegue e a população utiliza bastante. Mas é um termo popular. A reumatologia, ela engloba mais de 200 doenças diferentes. Então, é uma área bastante ampla, onde a gente trata desde doenças bastante corriqueiras, que a gente vai falar mais aqui, que são as mais prevalentes. Por exemplo, a artrose, que o nome correto é osteoartrite, mas conhecida como artrose, a fibromialgia, a osteoporose, a gota, são as doenças aí mais prevalentes. Hérnia de disco, lombalgia, entre outras, e também as tendinites, bursites, problemas musculares e de ligamentos. Tudo isso são doenças reumáticas corriqueiras, mas a gente também trata doenças raras, como por exemplo lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide. Então a gente vê que engloba muita coisa. Na verdade, englobam as doenças que afetam o sistema músculo-esquelético, o locomotor. Então tudo que leva à inflamação de articulação, de músculo, de ligamento, de tendão, de osso, está dentro da reumato. Eu achava que isso tinha a ver com a ortopedia. Ótima pergunta. Muito bom, porque tem uma diferença. Qual? Se tiver história de lesão, trauma, torção, é ortopedia. Caiu, quebrou, bateu, foi jogar bola, torceu o tornozelo, enfim, é ortopedia. Se não teve história de lesão, o reumatologista também é o especialista da área. Claro, essas doenças corriqueiras como tendinite, bursite de ombro, hérnia de disco, lombalgia, elas são tratadas por mais especialistas, não só o reumatologista. O ortopedista também é capacitado, o fisiatra também é outra especialidade que pode tratar essas condições que são muito comuns realmente. Certo. Agora, o doutor disse assim, são as mais recorrentes, como fibromialgia e artrite e artrose. Eu sempre achei que a artrite era uma coisa e a artrose era outra. É tudo a mesma coisa? Vamos começar por isso. Ótimo. Também é um grande divisor de águas. Na verdade, são coisas diferentes que a população
ela também acaba não sabendo aí diferenciar esses termos. A artrose, o nome correto dela é osteoartrite, porque a gente sabe que ela não é uma doença só degenerativa, ela tem uma inflamação também, por isso que tem esse termo osteoartrite no final. Tudo que leva a ite na palavra, tendinite, bursite, são inflamações do tendão e da bursa. Tá. Artrite é a inflamação da articulação. Então a gente tem que separar. A artrose ela é diferente da artrite. A artrose é a doença articular mais comum, mais prevalente do mundo. A grande maioria das pessoas acima dos 60, 70 anos, quanto mais a gente vive, maior a prevalência, irá ter artrose em algum lugar do corpo. As partes mais comuns, mãos, pés, joelhos, coluna e quadril. E as mulheres são as campeões de audiência no geral. Os homens ganham quando a gente fala de artrose de quadril. Então, isso seria artrose. Artrite é quando há uma inflamação muito importante da articulação, que leva a inchaço, vermelhidão, muita dor, limitação mesmo. A pessoa não consegue fazer atividade do dia a dia de rotina, é bastante limitante e ela é muito mais rápida a evolução. A artrose é lenta, insidiosa, a pessoa começa a ter dor, mas é uma coisa mais arrastada. É possível prevenir a artrose? Bom, é possível sim, com certeza. É aquela velha orientação da nossa avó, dos nossos pais, que todo mundo sabe, mas a gente não faz. Que é o quê? Cuidar do peso, fazer atividade física, manter um peso próximo do normal e tá fazendo uma atividade física regular. Porque aí você mantém a sua musculatura legal, você tira a sobrecarga das suas articulações e a gente sabe que a obesidade, além de levar a sobrecarga, o próprio tecido gorduroso, ele produz substâncias que inflamam as articulações. Então a obesidade não aumenta só a incidência, a prevalência de artrose das articulações que suportam o nosso corpo, como tornozelo, joelho e quadril, mas até das mãos. Isso. E não é porque a pessoa obesa vive sentada em cima da mão, não é? Não, ela tem artrose na mão porque o tecido gorduroso produz substâncias que inflamam as articulações em geral, inclusive das mãos. Então, uma das formas de prevenir mais importantes de prevenção é manter o peso legal próximo do normal. Quem tem esses casos na família, aumenta a prevalência? Por exemplo, isso é geneticamente transmissível? Não sei nem se esse é o termo, é hereditário? Tá. Tem o caráter hereditário, claro, quando a pessoa tem história na família de artrose, aumenta a chance dela vir a ter artrose durante a vida, não é? Não é uma relação tão forte, mas isso há, tanto para joelho quanto para mão, enfim, para vários locais do nosso corpo. Tem isso, a gente sempre faz essa pergunta, inclusive na nossa anamnese, que é quando a gente tira a história de alguém, a gente chama de anamnese, a gente pergunta se na família a mãe tem aquela artrose de mãos, principalmente tem uma artrose bem clássica, que essa tem um caráter genético, que leva aqueles nódulos das mãos. Isso que eu ia perguntar, dá umas entortadas nos dedos, isso são sinais, é essa doença que provoca isso? Que os dedos ficam meio tortos? Tá, tem várias doenças que podem entortar, né? A artrite pode entortar e a artrose também. Mas a artrite, como eu disse, ela é mais rápida, ela é mais agressiva. E tem várias causas de artrite. A artrite nada mais é que a inflamação da junta. Se eu levantar aqui, cair, bater meu joelho no chão e ele inchar, é uma artrite traumática, foi um trauma. Ela inchou e eu não vou conseguir nem mexer meu joelho, foi rápido, não foi? Se eu pegar uma infecção grave, essa bactéria correr na minha corrente sanguínea e cair no meu joelho, é uma artrite infecciosa. Se eu tiver a gota, por exemplo, uma doença bastante prevalente comum, 4% da população é portadora de gota. Eu gosto muito de falar dessa doença. Depois, se você me convidar, já estou até me convidando aqui, pessoal. Você põe na sugestão. Voltar a falar de gota. Vamos falar só de gota, uma doença potencialmente grave, potencialmente incapacitante e, ao mesmo tempo, potencialmente curável. Por isso que eu gosto muito de falar dela. Mas, voltando aqui, a gota é uma causa de artrite, por cristais de ácido úrico. A artrite reumatoide é outra causa de artrite, ela já é uma doença autoimune. Então a gente vê que a artrite
tem várias causas, mas que levam a uma inflamação muito exuberante. A artrite reumatoide, que inflama as mãos, voltando aqui para a sua pergunta, ela deforma e rápido se não tratado. Hoje em dia, a gente tem um arsenal terapêutico, grande número de medicações que a gente pode lançar a mão para tratar o nosso paciente. E reverte essas... Não reverte mais para a doença. Então, a outra ponto fundamental é o diagnóstico precoce. Quanto mais precoce e mais rápido o diagnóstico e o início do tratamento, melhor a evolução e a paciente tem uma vida normal, saudável, vai trabalhar, vai namorar, vai ter filho, vai fazer o que quiser, vida normal, com a doença controlada. E dá tempo de eu falar rapidamente sobre a fibromialgia? Depois a gente fala só de gota, que eu sei que é um assunto mais extenso. Mas a fibromialgia, ela está dentro dessa área nossa aqui também. Está dentro da área, é uma doença bastante prevalente. Cerca de 3% da população em geral tem fibromialgia. Na maioria das vezes são mulheres de 30 a 50 anos, 20 a 50 anos, mas tem até em crianças e mais idosos, mas essa faixa é mais acometida. Ela é caracterizada principalmente por aquela dor difusa no corpo todo, que muitas vezes a mulher ela descreve como uma dor migratória que anda pelo corpo, associado a vários outros sintomas, como fadiga, distúrbio do sono, às vezes a pessoa tem dificuldade de dormir, ou tem um sono não reparador, dorme e acorda cansada, parece que não dormiu nada, parece que foi atropelada por um caminhão, tem intolerância ao exercício, não consegue fazer exercício, porque tem piora dos sintomas, e normalmente tem um distúrbio de humor, ou para ansiedade ou para depressão. É uma síndrome clínica, onde o diagnóstico é puramente clínico e não há nenhum exame, nem de imagem, nem laboratorial, que acuse a doença. Daí vem o termo de doença invisível, né? É chamado de doença invisível, porque não tem nenhum exame que acuse ela. O diagnóstico é simplesmente clínico. E aí, como é que se trata a fibromialgia? Tratamento. Bom, primeiro passo para tratar a fibromialgia, e não só a fibromialgia, eu gosto de falar isso muito eu também trabalho como professor, enfim, gosto dessa parte de didática, então para os meus alunos e residentes, que o primeiro passo para tratar qualquer coisa, desde unha encravada até o lúpus eritematoso sistêmico, é educar o paciente quanto à sua doença. Então começa aí. O paciente tem que entender a doença dele, tem que conhecer os principais sinais e sintomas e as opções terapêuticas, e dessa forma ele vai conseguir estar mais engajado no tratamento e vai ter mais sucesso terapêutico. Aí depois a gente vai para um tripézinho, que é atividade física regular. Se não fizer, a fibromialgia não melhora, é no mínimo 3 vezes na semana, regular, constante. De preferência do paciente, claro, não vou colocar uma pessoa na piscina se ela tem medo de nadar. Então tem que ter um bate-papo, um acordo com o médico, mas está fazendo. Segundo é medicamento. Aí varia muito os medicamentos, também tem um vídeo só de fibromialgia, mas a gente dá medicamento analgésico para melhorar os sintomas de dor difusa e a gente usa muito antidepressivo, pois a gente atua diretamente no centro do cérebro que controla a dor. É lá que a fibromialgia ocorre. Não é que está inflamado o músculo, a articulação da pessoa, é que a leitura da dor que ocorre numa região do nosso cérebro está totalmente distorcida. Então, aquela dor que é para ela sentir de 0 a 10, 2, por exemplo, ela sempre vai sentir 10, vai sempre estar muito mais intensa. E isso é comprovado já cientificamente. Então a gente tem que dar antidepressivo para melhorar a dor do paciente. E também vai melhorar o distúrbio de humor e também os distúrbios de sono e a fadiga que esse paciente tem. E a terceira? E a terceira é psicoterapia. E a gente orienta uma terapia na linha cognitivo-comportamental, que é que tem mais evidência científica até o momento. Muito bem, doutor Henrique, nosso tempo já extrapolou, mas a gente agradece. Queria falar mais um pouquinho aqui com esse pessoal, viu? Mas aí a gente volta e faz mais entrevistas aqui, porque eu acho que o lúpus eritematoso já foi, inclusive, já foi solicitado como pauta nossa também. Ele é... E a gente sempre atende o nosso telespectador. Muito obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço. Um abraço.